Boa noite, irmãos. Eu sou tão grata a Deus que eu posso estar aqui e eu quero obedecer à vontade de Deus nessa noite. Que Jesus me ajude a falar aquilo que Ele quer que fale para vocês. Mas eu sou tão maravilhada com a obra de Deus. Domingo eu só chorava de ver o testemunho dos nossos alunos aqui, as maravilhas que Deus tem feito nessas vidas, como que Deus tem sido fidelíssimo conosco, e nós só temos motivo para ter esperança e alegria. E eu queria ler um verso aqui, começar com esse verso. Eu pensei no outro verso, mas o Espírito de Deus me trouxe esse verso agora. Vamos abrir Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Irmãos, nós temos que ter grande gozo o passarmos por várias provações. Quando nós chegamos aqui, quando eu cheguei aqui, não aqui, mas quando eu vim para o Evangelho, eu tinha 29 anos e eu tinha uma vida destruída. Quando vovó Jane prega que o diabo tem um plano para a sua vida, eu entrei exatamente nesse plano. Eu tinha um casamento destruído, eu tinha um filho e eu tinha uma profissão que eu não tinha prazer nela. E eu via que não era meu chamado. Eu era dentista e eu não conseguia emprego em lugar nenhum. Eu tinha um currículo excelente, formada na UFMG, eu era jovem, e eu não conseguia emprego em lugar nenhum. Aí um dia eu fui fazer uma roupa numa costureira, e eu falei, você não sabe de um emprego para dentista? Ela falou assim, lá na igreja está precisando de uma. Eu falei, que ótimo, é lá na ação social da igreja. E aí ela me indicou e eu fui lá. Cheguei lá, eles falaram assim, não, a verba ainda não saiu, mas quando sair, é só meio salário mínimo. Eu pensei assim, é melhor meio do que nada, porque eu não estava ganhando nada. Mas mesmo assim, essa verba ainda não está disponível. Mas deixa o seu nome, se sair, nós te chamamos. E eu fui embora, olhei para aquela placa e falei, ali eu sabia que tinha que falar, Senhor, né? Senhor, nem aqui tem um lugar para mim. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa além que eu não via até então. Que eu estava lutando com alguma coisa que eu nem sabia. E passados uns dias eles me ligaram, pode vir aqui que tem um emprego para dentista. E eu comecei a trabalhar ali. E eu estava fazendo um curso na Universidade Católica, de aperfeiçoamento, e eu conheci uma dentista lá, e ela começou a conversar comigo, e eu cheia de muita história, de muita queixando, ela virou para mim e falou assim, sabe, você está precisando de Jesus. Eu pensei assim, mas o que Jesus tem a ver com todas essas coisas que eu estou passando? Ela perguntou assim, se você morresse hoje, para onde que você ia? Irmãos, me deu um nó na garganta, porque eu não sabia para onde eu ia. Eu fiquei engasgada, eu falei assim, não sei para onde Deus vai me mandar. Ela falou assim, pois se eu morresse hoje, eu vou para o céu. Irmãos, eu fiquei estupefata com aquilo, fui embora. Ela me deu um folheto sobre alguma palestra, eu fui embora. Sem entender, eu olhava para ela durante a aula e falava assim, mas ela parece tão normal, porque eu nunca ouvi ninguém falar que ia para o céu, ter certeza. E aí eu cheguei lá na ação social e comentei. Eu conheci alguém hoje que falou que se morresse vai para o céu. Olha que prepotência, como é que ela pode ter certeza disso? Aí uma olhou para a outra, assim, elas ficaram bem apertadas comigo, e falaram assim, vamos ali na creche,
para você ver o que está sendo feito. E chegamos lá, o pastor estava lá. Ele falou assim, essa é a nossa dentista, muito prazer. E ele perguntou assim, você conhece a Bíblia? Eu falei, não conheço a Bíblia. Ele falou assim, irmã Rosilene, dê para ela uma Bíblia e vê um dia que ela pode vir para estudar a Bíblia, que nós vamos estudar a Bíblia com ela. Eu falei assim, o senhor não tem uma escola bíblica domingo? Ele falou assim, tenho. Então, eu venho, eu não faço nada domingo. E aí, eu saí com aquela Bíblia, eu ganhei a Bíblia, e eu fui para casa, irmãos. Eu senti que alguma coisa grande ia acontecer na minha vida. Eu cheguei em casa com aquela Bíblia, eu guardei a Bíblia e fiquei maravilhada. E a minha mãe esteve lá no dia seguinte, eu falei assim, mãe, eu vou virar crente. Crente crê, crente não crê, não, crente crê, eu gosto disso. E a minha mãe falou assim, só faltava essa. Ninguém na minha família era crente. Irmãos, no domingo eu fui na igreja, eu olhei aquelas paredes, não tinha nenhum santo, não tinha nada ao redor, e o pastor falava em Deus, e eu achei tudo tão diferente. Ele falou assim, mas se você quer Jesus, vem aqui na frente, que nós vamos orar com você. Eu saí correndo do meu lugar e vim na frente. E as pessoas me abraçaram e oraram comigo, e eu não estava entendendo nada, mas eu estava achando tudo tão maravilhoso. E eu fui para casa, almocei, e eles antes falaram comigo, tem culto de tarde, de noite. E eu fui para casa, e eu deitei, e eu tive um sonho. E eu sonhei que eu estava entrando por uma porta estreita, e que tinha uma mesa muito grande, com uma jarra de leite, um pote de mel, um cacho de uva e um pão. Um pão grande. Eu falei assim, que beleza! O café da manhã aqui deve ser muito caro. E tinha uma moça muito bem vestida do lado e falou assim, não, é tudo de graça e tudo para você. Eu falei, nunca mais quero sair daqui. E eu acordei e vi a igreja lá embaixo. Eu falei, tem culto de noite. E Deus tem me segurado. Isso vão fazer 39 anos. Que eu tenho vindo para a igreja toda quarta e todo domingo e todos os dias que Deus me traz. Irmãos, a minha vida mudou. E eu comecei a ver na Bíblia que eu não achava o que estava escrito na Bíblia na igreja. Lá falava de clamor e todo mundo sussurrava na hora da oração. A igreja era absolutamente tradicional. Ninguém falava aleluia, ninguém batia palma. Aí eu falava, Deus, eu gosto tanto de dança, será que a gente nunca vai poder dançar? Olha que maravilha, irmãos. E o que Deus fez? Eu fazia minhas correntes de oração, que eu queria ser guiada pelo Espírito de Deus. O curso bíblico que era para fazer em quase um ano, eu fiz em um mês. E eu queria saber de tudo que tinha na palavra de Deus. E Deus começou a me dar versos, Josué 1:8, para eu meditar na palavra dele noite e dia, que meu caminho ia prosperar. Irmãos, Deus foi mudando a minha vida. E foi mudando aqueles ao meu redor. E a gente começou a buscar o Senhor, e buscar o Senhor. Até que um dia, alguém me deu um folheto, e falou assim, seu lugar é nessa igreja aqui, ó, nessa escola, não era igreja, Verbo Vivo. Eu queria ter ido para vir em 87, mas o diabo me segurou até 1990. Quando eu cheguei da praia, eu subia na praia, nós fomos com 9 adolescentes, 3 crentes, 3 desviados e 3 que não eram crentes. A gente ficava lendo a Bíblia e ninguém pensava de ir para outro lugar, a não ser ler a Bíblia e orar em casa, de tanta alegria que eles ficaram. Foi uma obra que Deus fez. Eu subi um monte todo dia de manhã e falava, Deus, eu quero te conhecer de verdade, eu quero o plano que o Senhor tem para mim. E Deus me lembrou daquele folheto. E eu cheguei em Belo Horizonte, eu fiz inscrição, e eu fui para aquele curso bíblico, primeiro dia de aula. E a primeira pregação, gente,
Vamos abrir lá, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, eu não entendia como que pregar o evangelho podia ser iniquidade. Eu não entendia como que curar enfermo podia ser iniquidade. Mas Deus estava abrindo o bom tesouro dele para me ensinar o verdadeiro caminho da vida. O verdadeiro caminho da vida. E eu comecei a frequentar aquele curso, levei a minha mãe junto, porque ela era recém-convertida, e ela precisava de conhecer a palavra de Deus, porque Deus pôs no meu coração. Se você não conhece a palavra de Deus, você não vai conseguir. Se você não lê a sua Bíblia, se você não ora, você não vai conseguir. Nesse dia e hora, que as coisas estão cada vez mais apertadas, o Senhor está nos chamando, vamos ler a Bíblia. Vamos buscar a Deus de verdade, porque senão você não vai conseguir. Então, eu comecei a frequentar aquele curso bíblico, e quando foi em abril, isso foi em fevereiro, quando foi em abril, foi a primeira conferência que os americanos vieram, assim, que eu participei, 90. 91, eu já tinha casado. 90, abril de 1990. Gente, eu vou dizer a vocês, o céu desceu. O céu desceu. E as maravilhas de Deus começaram a acontecer naquele lugar, mais e mais. E eu queria tudo aquilo que estava lá. Mas ainda levou 2 anos até Deus me levar definitivamente para o verbo vivo. E tantas são as lutas que eu passei. Quem está aqui comigo sabe quantas lutas nós passamos. Mas Deus é fiel, tem se revelado. Porque não importa a luta que você está passando, Ele tem a resposta. Se você tem um grande problema, você pode ter uma grande vitória. E Deus tem sido fiel. Cada dia que a gente entra nesse lugar. Hoje eu estava falando com os alunos. Cada vez que vocês entram por esses portões, vocês nunca saem como vocês entraram. Deus tem movido nesse lugar. E Deus nos deu escola. E aí, eu falei, uma escola, que maravilha. 1996. E aí começamos a escola. Uma das minhas filhas, nós corremos para ser o primeiro a matricular. Aquela maravilha de escola. E eu ia para lá, ajudar nos currículos, ajudar nas coisas. E no ano seguinte eu virei para Marialva e falei, Marialva, eu tenho um diploma de odontologia, se servir para alguma coisa aqui, né? E aí, Cristina, não tem professora de geografia. Gente, eu espalhei os livros de geografia em cima da mesa, da cama, assim, falei, Senhor, qual que o Senhor quer que eu dê aula? E Deus mostrou o livro. E aí, eu fui para a escola. E os alunos não eram alunos como hoje, né? Eles eram alunos vindos do mundo. E eles faziam perguntas. Você lembra, Carol? Eles faziam muita pergunta na escola para pegar o professor, sabe como? E aí, eles me perguntavam assim, e tal coisa? Eu falava assim, gente, vocês têm uma professora diferente. Eu estou aprendendo junto com vocês. Eu não sei não, mas Jesus vai nos ensinar. E aquilo, como eu era humilde, eu não tentava parecer que sabia, Deus vinha e ensinava para nós. Lembra, Carol, teve um dia que a presença de Deus foi tão forte dentro da sala de aula, na sala da Carol, ensinando sobre climograma. Gente, saía todo mundo rindo, todo mundo alegre. Tinha uma professora que falava assim, eu gosto da aula depois que você entrou na sala, porque todo mundo está alegre. Mas não sou eu. Quem é?
Jesus é bom servir a Jesus, é alegre. Servir a Deus é a melhor coisa que tem. Para de exaltar sua luta, tem de grande gozo. Começa a buscar a Deus, acha um escape. Toda tribulação tem um escape. E Deus começou a fazer. Essa geração que está aqui é hoje. Por isso que domingo eu chorei tanto, de ver a glória de Deus na vida desses meninos. Daniel, Felipe, ele pegava o caderno, eu mandava fazer resumo, ele fazia uma marca d'água, assim, a folha toda desenhada, aí ele fazia o resumo. Aí ele desenhava outra folha e fazia o resumo. Ana Paula fazia cada coisa mais linda que a outra. Gente, os dons de Deus na escola, que prazer cada dia da nossa vida. Ao que Deus escolheu para as nossas vidas, continuaremos a nos submeter. Ao que Deus escolheu para as nossas vidas, continuaremos a nos submeter. Ele não tem nada além de bênçãos nos esperando. Ele não tem nada além de bênçãos nos esperando. Ele tem se provado fiel, confiável e verdadeiro. Ele tem se provado fiel, confiável e verdadeiro. Amém? Cada área, deixa ele entrar. Não fica com medo da prova, não fica orando, irmão, estou debaixo de uma aflição. Eu fui para Brook, falei assim, Brook, eu estou debaixo de um fogo. Eu falei assim, que maravilha, vai vir outra grande vitória? Precisa de outra conversa? Precisa, gente. Se você está passando por luta, luta! Clama a Deus, onde está o escape? Me ajuda aqui, Jesus, trata com o meu coração, o que o Senhor quer me ensinar com isso aqui? Usa da luta para fazer um degrau, para você ir mais para o Senhor. Não tem pecado ou culpa que Ele possa perdoar. Não possa perdoar. Desculpa, perdoa, Jesus. Que Ele não possa perdoar. Ele pode perdoar qualquer pecado. Ele pode fazer da sua vida uma vida frutífera. Ele pode te dar os melhores anos da sua vida. A minha mãe foi embora, ficou 13 anos longe dessa igreja. Deus permitia ir lá uma vez por ano. Eu ia lá, ela falava, aqui em casa todo mundo faz o que quer. Eu ouvia aquilo, amava a vida dela, dava um presente e ia embora. Um dia eu fui lá com a Claudinha, ela segurou minha mão e falou, se eu pudesse, eu voltava para o verbo vivo. O que Deus fez? Trouxe ela de volta. Mesmo sem mente, Isaías fala que até os loucos não vão errar. Ela tinha atestado de demência e de Alzheimer, mas ela sabia que era daqui que vinha a ajuda. Ela falava, John e Maria Alva são meus pastores. E quando a pregação era forte aqui, ela era convicta de pecado lá em casa, e ela vinha para mim e abria o coração. Irmãos, só Deus faz isso. E ela morreu, no dia que ela morreu, o John deu uma pregação, a pregação do John aqui foi Jó 33, falando se houvesse alguém segurando, o intercessor, haja exaltação, essa pessoa seria salva. E ela morreu nos meus braços, falando, Jesus me ajuda. A minha Bíblia e a sua fala que se você clamar a Jesus, Ele vai fazer o quê? E ela nós tivemos aqui até um culto memorial. Deus é fiel. Deus é fiel. E o dia que o Douglas pregou, isso eu já dei esse testemunho aqui.
Ele pregou para a gente orar para os nossos queridos que estavam em casa serem soltos. E meu pai, na cama, numa enfermidade de morte, pediu à minha mãe, por favor, ora comigo que eu quero aceitar Jesus. E a minha mãe, Márcio, mas eu sou nova convertida, eu não sei não, Deus vai nos ajudar. E ela orou com ele, e ele falou assim, agora você vai pegar o garrafão de álcool e jogar fora, e jogar também esse tabaco fora. Eu nunca mais vou usar isso. Ela falou, você tem certeza? Tenho. Jesus é meu Senhor. E daí, há 3 dias, ele entrou em coma. E ele morreu. E ele também teve um funeral de justo. E Deus falou comigo, você não vai derramar uma lágrima. Sabe por quê? Porque meu pai foi promovido, o diabo tentou a vida toda, mas Deus teve misericórdia de nós. É nessa misericórdia que eu confio até hoje, irmãos, porque eu sei que eu preciso de um Salvador todo dia. Mas eu estou vendo Deus mudar a minha vida, mudar a vida do meu esposo. Nós ficamos 2 anos longe um do outro, mas muito mais perto agora, não é, José? Lendo a Bíblia todos os dias, ou quase todos os dias, sempre que possível, pela videoconferência, pelo telefone. A gente lê pelo menos 4 capítulos da Bíblia, mas não lê, não. A gente medita, compartilha. Igual a vovó Jane fazia com a sala dela, né? Que lê em voz alta. Quando você lê a Bíblia em voz alta, gente, faz uma obra. Você ouve e fala, olha, você está ouvindo o que está aqui? Porque às vezes você lê em voz baixa, você começa a cochilar, pensar em outra coisa, mas quando você está lendo em voz alta, você tem que segurar. E foi uma maravilha, e tem sido, a gente tem estado mais próximo do que talvez se a gente tivesse um do lado do outro. E Deus fazendo uma obra na vida dele, e uma obra na minha vida, me ensinando outros caminhos, outra maneira de viver, que eu ainda aqui não andava, tratando comigo, em cada coisa. Gente, nós temos que exultar. Eu levei esse tombo há 21 dias, lá 22 dias, mas sabe, eu caí e não morri. Eu caí e Deus me levantou, levantei, catei minhas coisas, subi a escada, catei um gelo, pus aqui, fiquei segurando, esperando o socorro vir, e tinha tanta paz no meu coração, porque eu quero fazer a vontade de Deus. Eu amo essa igreja é minha casa. Eu não posso nem citar nomes aqui, todos vocês são minha família. Vocês sabem disso, não sabem? Meus alunos eram os meus amigos, não era, Mark? Eu abria meu coração, eu dava meus testemunhos lá. O que Deus estava pondo no meu coração aquele dia, eu abri meu coração com eles. Deus está me falando isso. Um culto. Não tem nada que possa nos impedir de receber o que Deus tem. E o que Sara falou aqui domingo foi uma chave. Tem demônio querendo intimidar a gente, ele me intimidou há muito tempo. Ele me parou há muito tempo. Mariela falava, covarde! Um demônio tentou calar minha boca, tentou me matar em 98. Vocês lembram? Que eu fui para a cadeira de roda atrofiada. Mas sabe o que me levantou? O amor, a fé. Eu vinha para a escola, eu não ficava em casa doente, não. Eu não pegava no lápis, que eu não conseguia. Lá ela me deu comida na boca, esses jovens iam lá, faziam um rodízio para ficar comigo. Eu vinha para a escola, nem caneta eu conseguia pegar. Mas eu recebi a oração e eu levantei daquela cadeira de roda. E Deus me salvou. A fé é aquilo que você precisa. Aviva sua fé, Lourdes. Aviva sua fé. Aviva sua fé. Hoje é um dia de renovar a sua fé.
Deus te chamou desde a fundação do mundo. O que Ele tem feito conosco aqui, todos os dias, é querendo que nós creiamos nele. Creiamos na palavra dEle. E façamos dEle o nosso esteio, o nosso baluarte, o nosso escudo. Irmãos, não importa a luta. Importa o que você faz com a luta. Abacuque falou, não tem gado no aprisco, não tem vegetação, não tem oliveira, não tem nada. Mas o que eu vou fazer? Exultar no Deus da minha salvação. É esse Deus que você serve, que nós servimos. E eu quero terminar com essa escritura aqui, João 20, 30, 31. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que eu, Cristina, creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vocês estão ouvindo? Não é o que foi revelado, não é o que foi pregado. Irmãos, tenhais vida em seu nome. O que está escrito é para você crer. Você tem que crer no que está escrito. Crer nos profetas. E aí eu tenho mais um verso, Malaquias 2, 8, 7. Esse verso é poderoso. Provérbios 6 também é maravilhoso. Toda a palavra de Deus, né, gente? Malaquias 2. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Você vem aqui, e quem é o sacerdote? Quem são os sacerdotes dessa igreja? John, Marialva, Sara, Mark e aquele que Deus trouxer para trazer uma instrução do púlpito. E eu perguntei para o Espírito Santo, por que o Senhor se intitula aqui mensageiro do Senhor dos Exércitos? Porque ele vai lutar a sua causa e a minha contra os nossos inimigos. Ele é o Senhor dos Exércitos. E a instrução que vem do púlpito é a luz, porque a palavra é lâmpada. Mas eu posso ter uma lâmpada e não ter luz. E a instrução na igreja é a luz para iluminar seu caminho, para te instruir no que Deus quer e para lutar contra os seus inimigos. Amém? Hoje é dia de salvação e de esperança. E eu disse na sala de aula para os meninos hoje, é lá no seu quarto, é lá na sua casa, quando ninguém está te vendo, o Senhor está te vendo. Você vive para isso. Vive verdadeiramente. Aí vocês vão ter o melhor, a menos que você queira ser destruído. Mas eu estou crendo nas maravilhas que Deus está fazendo nessa igreja e nessa nação. Apesar de tudo, nós não vamos prestar atenção no que o diabo está fazendo, porque ele quer um trono. Ele quer que você fala, que você exalta ele. Mas nós vamos exaltar é o poder de Deus, que tem livrado a todos quanto ele tem trazido. Amém? 2 Coríntios 3, 1, 2 e 3. Começamos outra vez a louvar a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta,
mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Obrigada, Jesus. Nós somos as cartas vivas. E eu já falei isso várias vezes com a Maria Alva, ela falou comigo, quando eu comecei a dar aula. Cristina, as crianças crescem. E elas vão se lembrar do que você fez com elas. E elas estão lembrando hoje. A misericórdia de Deus me cercou nessa escola, gente. Essa misericórdia está me cercando aqui. Eu sou tão grata. A Ele seja a glória, tudo nos pés da cruz. E saia daqui entusiasmado. Entusiasmado quer dizer com a sua alma cheia de Deus. Cheia, sabendo que Deus é com você, se você quiser.